Como vencer a timidez em conversas do dia a dia? Vamos lá, fica até o final do vídeo se você é tímido, porque aqui a gente vai abordar de um jeito que você provavelmente não pensou, né? Eu já fui muito tímido na minha vida, já passei por muitas situações, mas hoje eu não tô nem aí, graças a Deus. Inclusive eu tô gravando esse vídeo aqui, tô bem ruim da alergia, nariz entupidaço, mas não tô nem aí. O conteúdo vai sair do mesmo jeito, que é o importante, né? Então vamos lá. É, dicas para situações, né? Antes de tudo, queria indicar o link do meu e-book que eu conto passo a passo do que eu passei para começar a mudar, entender e virar chavinhas na minha cabeça, que pode virar na de qualquer um. O meu e-book que eu escrevi da minha história, do que eu passei, de coisas que funcionaram, link na descrição, certo? Dá uma olhada lá que com certeza vai te ajudar muito. Então vamos lá. A gente passa por muitas situações quando é tímido, né? De ter que estar ali com o público e não saber como fazer. O que fazer, como desenrolar. Tô certo, não tô. Vou ter julgamento, não vou. Vão me julgar, vão me zoar, vão. Infinitas possibilidades. Então, como que a melhor maneira de acabar com isso é? Eu falo muito isso aqui no canal, só que eu vou abordar de sempre maneiras diferentes para você entender. Quando você tá numa situação ali desconfortável, se você deixar com que o medo tome conta, você automaticamente vai agir ruim. Porque a tua cabeça não vai estar tão ali, tua cabeça vai ficar dividida entre o que pode estar acontecendo ou não, então a sua atenção já não vai estar toda ali. Sua cabeça vai estar presa em pensamentos ruins ao invés de bons. Então isso vai transparecer pelo seu olhar, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de se comportar. O nosso corpo fala muito mais do que a gente pensa. Por exemplo, alguém chega pra você e pergunta pra alguém assim: "Você gosta de macarrão?" Aí a pessoa fala assim: "Ah, eu gosto sim." O que essa pessoa está querendo dizer? Ela está falando que sim, mas ela está falando não com a cabeça, mesmo que inconsciente, e você vê que ela está desconfortável, porque você perguntou se ela gosta de uma coisa que ela não gosta. Muitas vezes a gente pega as pessoas na mentira ou em várias situações justamente por isso, porque elas, por exemplo, ela fala assim: "Pô, você tá nervoso?" Aí a pessoa fala assim: "Não, por quê?" Ela tá de boa. Ela respondeu, o tom de voz, o jeito que ela se movimentou. Aí você pergunta pra outra pessoa: "Você tá nervoso?" "Não, não, tô não, por quê?" Ou essa pessoa se drogou ou ela tá nervosa. Então não tem. Sempre o nosso corpo vai transparecer. Então, se a gente ficar nessa pira do medo, o medo sempre vai atrapalhar. Numa entrevista de emprego, ou seja lá onde for, para conversar com alguém, como é que você chega em alguém, um homem vai chegar na mulher, ou a mulher vai chegar no homem, ou seja lá em quem for que você vai chegar. Você chega lá e com medo, a pessoa vai ver no seu olho que você vai chegar, "Ui, ou você vai chegar tranquilo e conversar numa boa, seja num ponto de ônibus. Você pode conhecer pessoas no ponto de ônibus, você pode conhecer em inúmeros lugares. Então, o que eu gosto de fazer? Vista um personagem de si mesmo em momentos específicos. Vou dar um exemplo. Tá no ponto de ônibus, conheceu alguém ali que você sempre pega ônibus, trocou olhares, tá querendo trocar uma ideia. Chega e troca ideia. Mas na hora, você vai apertar o botão do pi, que é o botão do for, que eu falo muito aqui. E essa hora você vai, eu sou mais eu consigo, eu posso. É nessa hora que você veste esse personagem. Imagina que você é um teatro de você mesmo. Você entrou ali e você fala, agora eu tô nesse momento. E você vai falar muito mais assim. Por quê? Porque você tem que respeitar. Você não vai ser um ator ou uma atriz se você não tá respeitando o seu personagem ali. Se seu personagem é assim, imponente, forte, não sei o quê, e você vai ser mole, não tem nada a ver. Então você tem que respeitar o personagem, faça o que tem que ser feito. Fez, chega e fala. Ou numa entrevista de emprego. Ah, quais são os pontos que você daria para melhorar aqui na empresa? Eu daria isso, isso, isso. Anotou, né? Você fez ali. Coisa que na timidez já te atrapalhar. Você fala, olha, veja bem, eu acho que a empresa seria bom, né? Escolhendo palavras erradas, falando tudo errado. Não, eu fiz isso, porque a gente vai fazer isso. Seja forte. Porque as pessoas que são desenroladas levam pessoas, levam vagas de emprego, levam o mundo nas costas, porque elas desenrolam. Quando as chances aparecem na nossa vida, a 99% não foi avisado. Ela simplesmente aparece. Como é que você vai desenrolar na hora que é a questão? Por isso que é tão importante, por isso que eu falo 1 milhão de vezes. Faça isso do personagem, que é o primeiro passo. Olha para que é importante isso. O primeiro passo para a tua cabeça começar a entender que isso não tem nada demais. Ela vai começar a entender, a sua cabeça gosta de poupar esforços, então ela vai começar a falar assim, pô, eu tô aqui com medo, mas eu vi que por causa desse personagem eu consegui agir muito melhor. Ganhei muito mais coisas, muito mais confiança. Vi que o medo que eu achava que ia acontecer não aconteceu. Será que esse medo existe mesmo? Ou eu tô numa pira torta? A tua cabeça vai pensar pra você mesmo. E ela vai começar a poupar esforços. Ela vai falar assim, eu vou ficar com esse medo, fazendo todo esse acelero, todo esse medo, todos esses gatilhos. Pra quê? Pra nada?
Aí ela começa a tirar, porque ela começa a entender, o seu personagem começa a mostrar pra ela o quão forte você é e você não sabia. Ela começa a ver que é uma besteira, ela faz assim, ó, como se fosse uma bolinha de papel, joga a timidez fora. Óbvio, isso não vai ser do dia pra noite, mas se você fizer sempre, isso vai acontecer. Quantas vezes eu fui tocar, cantar, fazer coisas e eu estava nervoso, ao extremo, nervoso, suando e tal, mas eu conseguia lá no palco, pelo menos naquele momento, era bem cansativo, porque exige muito de você interpretar fora o que você está fazendo. Mas aí minha cabeça foi acostumando, as pessoas começaram a ver sabe o que era muito legal? Imagina uma pessoa que é super tímida, falo por mim. E aí, eu era e falava, quando eu falava, depois que eu já tava fazendo legal isso do personagem e tudo mais, né, depois que eu passei disso, e eu falava, nossa, foi difícil de fazer ali, nossa, ali eu passei um nervoso, hein? Aí as pessoas, você passou nervoso? Ou quando eu falava, eu era tímido, a pessoa fala, você era tímido, você era tímido. Então, aí você fala assim, cara, o que eu penei quando eu era tímido? E pra ouvir isso, que delícia, que sensacional. Então, entenda, você pode fazer muita coisa, você só ainda não encontrou o caminho. Por isso que eu falo, leia meu e-book, tá na descrição, dá uma olhada lá. Com certeza vai te ajudar demais, tá? E faz o teste. Ah, tá, é difícil. E o que que é fácil nessa vida, meu filho? O que que é fácil? Até para uma pessoa rica é difícil, porque às vezes a pessoa rica nasceu, tem tudo de mão beijada, então ela não sabe conquistar, e aí ela tem dificuldades. Ela vai criar ansiedades, traumas e coisas de situações que não sabe. Que às vezes uma pessoa que já passou muito perrengue na vida, ela já passou muitos perrengues e aprendeu com aquilo. Você pode ver, e aí ela fica mais forte. Então não interessa o que você é, rico, pobre ou o que você é, você vai ter alguns problemas e dificuldades. Isso é normal, nada é fácil nessa vida. A questão é como você lidar com eles. E se você vai conseguir passar por cima ou vai deixar eles vencerem você. E aí, vai deixar a timidez ou o medo vencer você até quando? Você vai ficar perdendo empregos e oportunidades até quando na sua vida? Para. Pode ver que a gente só aprende na dificuldade. A dificuldade vem, a gente aprende como lidar, entende como lidar e vai. E aí quando ela vem de novo, a gente já sabe lidar, é fácil. O problema é quando a gente ainda não sabe. Por isso que como isso é uma coisa psicológica, a gente acaba entrando mais fundo no assunto, porque a gente tem que entender e acessar áreas da nossa cabeça que às vezes a gente não acessa, às vezes a gente não entende. Por isso que eu falo tanto do meu e-book e tudo mais. Estude, se aprofunde, entenda o que está acontecendo. Entenda quais são os gatilhos que viram medo ou uma timidez em você. Entenda quais são os gatilhos que viram alguma ansiedade, alguma fobia social. Infinitas coisas, certo? Autoconhecimento é o poder, porque senão você não sabe exatamente onde está o problema e vai ser difícil de tratar, de entender. Entendendo já é o primeiro passo. Então, se você está aqui e sabe que é tímido, ótimo. Porque agora, vendo esse vídeo e fazendo o teste, faça isso que eu falei. Vista um personagem em situações específicas, tenta, vai lá no lugar, vai conversar com alguém na rua, você quando tem, sempre no meu trabalho que eu vou falar com, por exemplo, eu tenho que apresentar uma vez por semana no meu trabalho o que eu fiz lá pro meu chefe, e aquilo pra mim é desgastante, é nervoso, tenta vestir esse personagem do Sou o Ferradão e vai lá pra você ver se você não vai conseguir agir diferente. Só testa, porque eu sei que isso funciona. Então não é uma coisa que, olha, eu acho que é pra você. Não, não acho nada. Eu tenho certeza. Testa que isso vai te ajudar. Dá uma olhada no e-book na descrição. Se ficou alguma dúvida, comenta, que às vezes a sua dúvida pode virar até um vídeo, certo? E não esquece de se inscrever no canal. Valeu, abraço, até mais.